acho uma contratação muito boa, né? Na sexta-feira eu até falei isso aí, porque ele pode chegar para poder suprir duas lacunas. E o Rick aqui, antes do programa começar, até eu não sabia disso. Ele já jogou, né, Rick, como volante também, né? Não, ele foi titular. O ano que o Santos ganhou a Libertadores... Eu não lembrava dele como volante, confesso aqui. Titular no meio campo. Então, assim, é um jogador polivalente que dá a opção ao Felipe Luiz de trocar taticamente, de rodar esse elenco do Flamengo, que é muito bom, né? De hora ele jogar como zagueiro, hora como lateral. Até mesmo, será que eu posso falar a palavra líbero ainda? Existe líbero no futebol? Pode. Ali, jogando ali como um líbero no futebol, enfim. As opções de defesa do Flamengo. E a gente coloca a defesa toda porque o Alexandre sai do lado, pode fechar como zagueiro, né? Dependendo de como você for usar aqueles 3 zagueiros de agora, você pode ter o Danilo mais pelo lado do campo, por dentro, saída de bola. Cara, com esse elenco aí já ganhou um pouco mais de corpo, né? Não, uma baita contratação. Ele pode jogar de zagueiro, ele pode jogar de lateral, ele pode jogar de volante, de segundo volante. A idade pesa, Led? Para lateral, talvez? Eu acho que para lateral, sim. Eu acho que ele vai ser mais útil como volante e como zagueiro. Agora, só para as pessoas entenderem, ele não estava jogando mal na Juve. O Thiago Motta assumiu, não sei se foi um movimento dele ou da própria Juventus, está mudando todo o elenco da Juventus. O Juventus está trabalhando com um elenco muito jovem, muito jovem. Então, abriram mão do Danilo, que tinha até uma proposta do Napoli também, para ir para o Napoli. E ele escolheu o Flamengo voltar para o futebol brasileiro. Eu acho que é uma grande contratação. Pode não ser um jogador que vai decidir jogos, mas vai ajudar muito. Né? Led, tem um poder cognitivo, inteligente, um jogador com liderança, muito boa, muito boa. Ele é antagônico ao Wesley. O Flamengo não está contratando o Danilo para fazer a função que faz o Wesley, né? Obviamente. O que é uma virtude na montagem do elenco, sim, né? Exato, né? Agora é ter 2 jogadores iguais. Iguais, né? é isso? Você precisar Não tem o Varela ainda, né? Não, sim. É porque eu digo questão de característica, né? O Wesley é um foguete. Por exemplo, você tem o Wesley, o Alexandre fica mais. Quando você tiver o Ayrton Lucas jogando no Alexandre, você pode botar o Danilo na lateral. Mas não é um Flamengo se preparando para perder o Wesley em negociação, cara? Até pode ser, mas não com o Danilo. Eu acho que não é com a peça de reposição. Acho que eles contrataram o Danilo com a oportunidade de mercado mesmo. Um jogador que pode entregar várias valências para o time. Desde a liderança, como um jogador que tem entendimento de jogo, leitura tática, pode fazer um terceiro zagueiro pelo lado direito, na atual Sim, é uma necessidade física. do Flamengo. Pode fazer zaga com segurança, como ele fazia na Juventus ultimamente, e pode fazer meio. Lino, um jogador com mais de 10 anos de Europa, ele é importante para qualquer time. Independente da idade, ele tem mais de 10 anos na Europa. E é um jogador sério, cara. É um jogador competitivo, ele é sério, cara, é concentrado, ele tem um projeto. Nesse ponto ele é meio, não estou comparando, mas ele é muito parecido com o Thiago Silva, ele sabe o que quer. Ele não vem aqui para chinelar, ele vem para trabalhar, para jogar. Entendeu? Não, e ele entra num time em que talvez ele nem precise ser titular de cara, né? Ele possa se adaptar com o Léo Pereira, Léo Ortiz, de repente... Você acha que ele chega e já assume, assim, titular dessa defesa? Eu acho que ele chega e ele vai jogar eventualmente. Um jogo aqui, o outro ali, ele vai participar do rodízio. Cara, sobre Jorginho, a última notícia que a gente deu no GE é que as conversas esfriaram. E assim, a gente não teve nenhuma novidade que voltou a esquentar, né? As informações que a gente tem que não teve novidades em relação, continua frio igual estava, deu essa esfriada. O que pesa assim, em relação ao Jorginho? O lado financeiro pesa muito. O Palmeiras foi o primeiro clube do Brasil que demonstrou interesse e procurou o Jorginho. Mas quando os valores foram colocados na mesa, o Palmeiras viu que não era compatível com a realidade do clube e saiu. Falou, cara, não tem como, saiu. O Flamengo foi nesse segundo momento e tentando convencer o Jorginho a voltar. Por mais que o Jorginho foi o terceiro melhor jogador do mundo, na bola de ouro, né? Há 3 anos atrás, gente. O Jorginho ele pode não estar sendo titular todos os jogos no Arsenal, mas ele continua sendo um jogador muito importante lá, tanto que o Arsenal propõe até uma renovação por mais uma temporada com ele lá. Assim, e se ele reduzir metade do que ele ganha
no Arsenal, ainda assim é muito dinheiro para os clubes do Brasil. Só para a gente ter noção do quanto que o Flamengo teria que fazer um esforço para contratar isso financeiramente. Obviamente tem também preocupação em relação a salário, você não pode trazer uma estrela, e aí como é que fica em relação aos outros, né? Os salários não podem ser muito divergentes, porque senão dá ciúme, né, no elenco, enfim. Em relação então ao Jorginho, eu não vejo esse otimismo, tá? De todas as últimas conversas que a gente teve, que a gente sondou, esse otimismo recente, tá? Não teve nada que aponte por enquanto. O Jorginho, inclusive, tem mercado ainda na Europa. Não só essa proposta do Arsenal, tem outros clubes na Europa, da França, que procuraram o Jorginho. Se ele quiser continuar ainda jogando na Europa, ele tem mercado, né? Por mais que ele tenha 33 anos. Para ele voltar para o Flamengo, para o Brasil, né? E para o Flamengo, que ele já declarou, já deu entrevistas até antigas, falando que seria interessante jogar no Flamengo um dia. Assim, ele tem que querer muito, tem que aceitar baixar muito o salário e vir para jogar no Brasil. Assim, vai depender muito dele. E essa questão financeira, cara, esfria muito. O último panorama que a gente teve continua atual. Até as últimas conversas que a gente teve, cara, mudou alguma coisa? O que a gente ouviu nada. Mesmo patamar, esfriou muito. Obviamente, o Flamengo ainda não desistiu. A janela tem mais um mês de janela, né? Hoje é dia 27, a janela fecha dia 28. Mas, assim, o Flamengo nem descarta, se não fechar, não conseguir contratar o Jorginho agora, por exemplo, ficar para a janela antes do Mundial, né? Tentar, que aí o Jorginho já vai estar ali em fim de contrato com o Arsenal, não teria que negociar essa liberação, enfim. Está muito diferente em relação ao Danilo. O Danilo já está certo, chega para acertar, chega para assinar contrato de 2 anos. O Jorginho, o Flamengo gostaria de fazer um contrato de 2 anos com ele, mas assim, o que a gente ouviu é que está totalmente frio, não tem nada quente, nada mudou em relação à última matéria que a gente deu no GE. Ô, Natan, se anima com... completar também. Natan? Fala. Posso completar? Tá. Só para completar, porque assim, futebol é rápido, né, gente? Pode ser que daqui a pouco, à tarde, as coisas esquentem. É só para... Porque como a gente fala aqui num podcast que fica um pouquinho... o tempo de vida um pouco mais longo, né? Porque a galera pode ouvir depois, mas assim, a gente está trazendo as apurações e as conversas que a gente teve até hoje, dia 27, segunda-feira, 1h da tarde, entendeu? Até agora, todo o retorno que a gente teve foi que continuou do mesmo jeito. Ainda está frio, eles ainda estão longe financeiramente do Jorginho. E aí tem outra questão também, a gente trouxe lá nas matérias, só para complementar o que o Noel falou, o Arsenal não teria dificuldades em liberar o Jorginho agora, se a proposta fosse boa para ele. Ou seja, se o Jorginho falasse assim, Arsenal, beleza, eu quero para esse clube aqui, a proposta é boa para mim, pode me liberar, como a gente combinou? Beleza, o Arsenal vai liberar, foi o que a gente ouviu. Então, assim, a gente tem que entender que a negociação agora está muito mais na mão do Jorginho querer jogar no Flamengo e aí abrir mão de algumas coisas do que o Flamengo fazer outros movimentos pelo Jorginho. Acho que tem que entender um pouco isso. Tem também um lado de que o Arsenal está com poucos jogadores ali na posição. O Natan acho que pode falar isso, acho que são só 3, porque o outro alvo, que era o menino do Real Sociedade, ainda não fechou a negociação. Tô certa, Natan? Ou tô confusa? Mas, enfim, tinha um pouco esse lado em questão de ter o Jorginho como opção. Depois eu comento sobre ele. Por mais que o Jorginho não jogue absurdamente no Arsenal, né, porque eles dividem em 2 times, mas assim, ele ainda é uma opção em quantidade. E aí, você perder o Jorginho, você também acaba ficando um pouco sem um jogador ali na posição. Mas, como eu falei, eles tinham um acordo que se o Jorginho quisesse sair por uma proposta que fosse boa para ele, o Arsenal não dificultaria. Então, agora eu acho que está muito mais na mão do Jorginho do que na mão do Flamengo. Vai, Natan. Tô aberto. Não, eu ia comentar, o Jorginho, cara, ele já foi um jogador muito importante do Arsenal, mas ele acabou ficando mais em segundo plano. Ele ainda é um jogador útil, né? O Arteta utiliza ele em momentos chaves ali. Preciso de um time mais alternativo numa Copa. Aí o Jorginho é titular. No último jogo da Champions, ele jogou. Eu tô com um desfalque aqui, o Jorginho joga. Ele entra muitas vezes no segundo tempo. É um cara que tem um papel de liderança muito forte, muito importante. Mas ele não é mais indispensável ao Arsenal, né? E eu acho que se fosse indispensável, não teria nem conversa, né? Essa coisa de liberar antes. Então, o que permite que ele, de repente, consiga uma liberação é justamente esse papel. Mas isso não faz com que o Jorginho está encostado, é um inútil no Arsenal.
Muito pelo contrário, cara. O Jorginho, 33 anos hoje em dia, gente, é uma idade super tranquila do cara voltar em muito alto nível. O Fernandinho jogava na mesma Premier League, no Manchester City, voltou com uma idade muito mais avançada e fez diferença. Notícia, 2-0 no Volta Redonda lá em Brasília, no dia em que os humilhados foram exaltados. Não mais humilhados, né? A gente sabe que não, mas dentro de um elenco tão estrelado, a gente sabe que o pequeno Mischa, dono de um dos segmentos aqui, e o Gonzalo Plata, que talvez seja o herdeiro dele, né? Nesse segmento de mais simpatia, mais carisma, os dois acabaram sendo decisivos aí para a vitória do Flamengo, que perdeu muito gol mais uma vez, mas conquistou esses 3 pontos e mostraram aí que podem ser úteis também. O que você viu aí nesse jogo em que foi decidido por esses 2 personagens do elenco? Eu acho que você definiu bem, né? Personagens, porque o Michael traz essa figura, né? Essa ideia. E o Plata também, que chegou agora há pouco, né? Digamos que ele foi o último, no caso, a chegar, mas também se enturma muito nisso. Eu acho que isso mostra o quanto o Flamengo é forte pensando em elenco, sabe? Felipe Luiz falou sobre isso na coletiva, ele apontou que ele considera o Flamengo o melhor elenco e se o time não jogar, a culpa vai ser dele. Eu acho que isso é uma análise muito direta e reta, assim, do técnico, que, de fato, é o que acontece, assim. Eu acho que o Felipe teve o tempo da pré-temporada, né? Ficaram quase 10 dias nos Estados Unidos, voltaram para o Brasil, treinaram um pouco, viajaram para jogar e agora treinaram ontem já direto depois, né, no dia seguinte do jogo, eles folgam hoje e iniciam uma semana de treinamento já para essa partida do Sampaio Corrêa e também na do Botafogo. Então, assim, o Felipe está usando esse início, né, do campeonato, como ele mesmo falou lá nos Estados Unidos depois do jogo contra o São Paulo, para fazer alguns testes. E eu acho que esse jogo contra o Volta Redonda, é óbvio que você tem a espinha dorsal desse time do Flamengo, mas você viu algumas mexidas e algumas mudanças, assim, para que o técnico pudesse ver o que ele pode fazer, até onde ele pode ir, até onde ele pode contar com o jogador. Acho que o Flamengo fez uma boa atuação, como eu falei, acho que ainda falta um pouco a questão do ritmo e o físico, mas... Opa, a Letícia... Tá ruim a Letícia aqui pra mim. E a Letícia deu uma travadinha aqui. Natural, né? Eles não estão nem a... Opa, voltou. Olha lá, Lelê. Não, tá de boa, já encerrei, assim, ó. Eu só quis dizer que é promissor esse início do Felipe Luiz.